Chegamos aqui. Hoje a gente vai falar do capítulo 21, não é isso? É isso mesmo. Falamos do capítulo 19 e 20 no último encontro, né? No 20, muito lindo, que falava sobre os desafiadores, TDAH opositor, e ele fala aqui da contravontade, da cerquinha que protege a autonomia, e que se a criança ou o jovem não colocar um certo limite, a gente acaba devorando essa plantinha, porque a gente acaba vivendo mesmo nesse automático de querer que as coisas aconteçam a nosso favor. Ele traz aqui até sobre a questão, o objetivo final, que é gerar e ser independente, então por isso eu preciso proteger essa liberdade de não querer. Achei lindo o capítulo anterior também, onde ele fala que é um ciclo, que o comportamento da criança provoca a reprovação dos pais, e essa reprovação faz com que as crianças se sintam inseguras e se comportem ainda com mais desobediência, que a forte defesa só está ali porque existe uma ameaça. Então, ele trouxe realmente essa contravontade do que e por que isso acontece. E fala no finalzinho, a gente leu também a relação da recompensa, que é algo que muitos profissionais fazem, e como profissional eu também não sou a favor, eu não tenho esse olhar que muitos têm, de querer recompensar a criança quando a gente consegue um objetivo nela. Para mim, a maior recompensa é o que vem de dentro, é a minha satisfação com o mundo, é a minha conexão comigo mesma. Então, assim, seja um quadro de rotina, que eu até falei sobre isso na aula ontem que eu dei para o meu curso, tudo bem seguir, dar uma previsibilidade, a gente precisa disso, a gente precisa, muitas vezes, continuar e treinar e fazer aquilo, mas a maior recompensa vem de dentro, eu não preciso premiar, sabe? Porque o prêmio, ele vem no mesmo lugar do castigo, e ele fala até aqui, né? Ele fala que ao longo prazo, que a gente pensa muitas vezes a curto prazo, o uso de recompensas, o que poderíamos chamar de coerção positiva, funciona tão mal quanto ameaçar e castigar. Porque na recompensa a criança também sente que o adulto quer controlá-la, né? Então a questão é a criança sentir forçada, não a maneira como essa força é aplicada. E aí ele trouxe um exemplo também, ainda no capítulo anterior, só para a gente poder dar continuidade agora aqui, onde ele fala que todos que estavam interessados fizeram foi um jogo. E aí, assim, quem estivesse jogando iria receber uma recompensa e o outro grupo não iria receber. E no final ele fala, todos estavam interessados no jogo, mas só o grupo que receberia a recompensa em dinheiro. Toda vez que o quebra-cabeça fosse solucionado, o outro grupo que não recebeu nenhum incentivo externo, quando os pagamentos cessaram, né, ou seja, quando a recompensa acabou, quando eu vi que eu já não ia mais receber por aquilo, o que estava sendo pago demonstrou uma probabilidade muito maior de abandonar o jogo do que o outro grupo. Eu achei isso muito interessante. A gente até comentou, não foi? Na semana passada, que é sobre isso, né? Ou seja, a gente passa a nossa vida adulta em busca de recompensa, que está onde? No salário, no meu resultado, naquilo que eu entrego, quando, na verdade, a gente acaba esquecendo de viver e apreciar todo o processo, né, todo aquele prazer que antecede o resultado final, a recompensa. Então, eu acho que é um convite mesmo para a gente começar a olhar para dentro, para o que realmente são os nossos valores. Veja que os que estavam sendo recompensados desistem. Então, assim, mesmo a criança com diagnóstico, eu acredito que é possível a gente treinar, sim, né, que é toda dedicação, conexão, repetição, que é quando vai criando esse repertório neural nesse cérebro, e que a recompensa é o relacionamento. É como eu me sinto diante do mundo. É realmente algo que me dá prazer de fazer e viver no processo, nos bastidores. O resultado é só uma consequência daquilo que já estava dentro de mim. Então, eu acredito muito nisso. Isso, para mim, vale para todas as relações. Agora, no capítulo 21, que é o que a gente vai começar a ler, ele vem falando sobre desarmando a contravontade, ou seja, ele fala de onde vem, porque ela existe, porque ela precisa existir, né, em nós como seres humanos, e agora ele traz, assim, desarmando essa contravontade. E aí aquelas frases maravilhosas de sempre, essa aqui é do Suzuki, e diz assim, por mais que se tente,
É impossível controlar as pessoas. A melhor maneira de controlá-las é incentivando-as a serem provocadoras. Mas nesse caso, elas estão no controle, no sentido mais amplo da palavra. Controlar-se o gado, dando a ele uma campina grande e espaçosa. O mesmo ocorre com as pessoas. Primeiro, se deixe fazer o que quiserem e as observe. Essa é a melhor tática. A pior é ignorá-las. A segunda pior é tentar controlá-las. Isso me remete muito à Bíblia, né? Para quem me segue aí sabe que eu tenho esse projeto onde eu levo a Bíblia e a ciência. E eu sempre falo, poxa, se Deus quisesse controlar a gente, não teria dado livre-arbítrio logo no começo, né? Onde inicia tudo. Então, por mais que as escolhas às vezes não sejam como a gente quer, mas todos nós precisamos dessa autonomia. Afinal de contas, ninguém é robô. E a gente é muito mais na fortalecer a minha identidade para que as minhas escolhas sejam melhores do que, de fato, controlar. Por isso que ele começa com essa frase aqui do Suzuki. Iniciando o capítulo, diz assim: quando não sabemos como a contravontade funciona, pais e mães podem ver a insubordinização do filho como um desafio proposital à sua autoridade, uma forma de testar os limites. Isso dá início a uma disputa de poder que, quando frequente, faz a contravontade a reação automática da criança a qualquer tipo de expectativa parental. Uma rebeldia crônica impede que a criança e adultos com TDAH construam relacionamentos saudáveis. No entanto, é possível tornar nossas relações à prova da contravontade. Para usar uma expressão do Gordon Nelfield, vejamos algumas maneiras de fazer isso. Primeiro, mantenha o apego em primeiro plano, né? Relação, conexão, afeto. A importância da relação de apego é um tema recorrente nesse livro. A contravontade é muito intensificada quando há diminuição do apego da criança em relação aos pais, mas recua à medida que o vínculo melhora. A criança tem a probabilidade muito menor de se opor a alguém cuja proximidade ela valorize e com quem não esteja em conflito. Ai, cadê meu marca-texto, gente? Vou marcar de lápis mesmo. E é isso. Essa parte é maravilhosa, né? Esse trecho. E assim, eu experiencio isso aqui na prática mesmo. Quando eu estou desconectada de mim ou do meu filho, a contravontade ela vem com força, bate com o pé na porta mesmo. Mas quando eu consigo voltar para esse lugar de me acolher, entender o que está acontecendo comigo e olhar para ele, é uma outra experiência, uma outra criança, né? E às vezes a gente não tem paciência, né, de passar ali pelo processo do sentir, né? E é uma coisa que eu tenho percebido aqui também. Quanto mais paciência eu tenho com o processo do meu sentir, do sentir dele, melhor, né, e mais fortalecido fica esse vínculo. Quando eu levo para a Bíblia, fala assim, né, que aqueles que me amam, Jesus falando, obedecerão os meus mandamentos. Aqueles que me amam é sinal de conexão, de relacionamento, de vínculo, né? Quem ama a Deus? Quem conhece, quem tem relação ali, né? Quem realmente vive o evangelho, não ouvirão. A palavra original obedecer vem do upakuou, que significa ouvir e escutar, ou seja, ouvirão as minhas instruções. Então, realmente, na relação com nossos filhos, quando começa muita resiliência, né, amigo? Quando a gente fala uma coisa, a criança não quer tomar banho, não quer escovar o dente, eu paro e falo assim, peraí, como é que tá a nossa relação? Por que ele tá se opondo tanto? Isso acontece muito aqui também. Desconfio. Desconfio que algo não está certo. E assim, claro que, né, pode ser algo externo também, não, nem sempre vai ser diretamente a conexão. Muitas vezes pode ser algum fator externo, né, que está ali desregulando a criança. Mas quando o adulto está regulado e conectado, ainda assim, né,
essa desregulação ela é menor, né? E o adulto consegue ali acolher a criança verdadeiramente. Que a gente olha além, né, do comportamento. Quando a gente está regulado, a gente não fica preso àquilo. A gente olha, o que está acontecendo? Você não queria isso? Tá, minha mãe está aqui, estou com você, e vamos fazer isso junto. E aí se torna realmente mais, né, o apego seguro. Não tem como a gente pular essa etapa. Se eu não me sinto conectado, não tem o porquê de eu ouvir essa pessoa. Tem até uma frase muito linda: se nossos filhos não se sentem compreendidos e conectados, não tem porquê ele ouvir você. Né? Algo assim. No 2, amiga, a segunda coisa, né? O primeiro ele fala mantenha apego em primeiro plano, mas olha o segundo. Não confunda obediência com bom comportamento. A criança que é ameaçada ou tratada com rispidez parece ser apegada aos pais. Mas, na verdade, esse apego esconde o medo de ser rejeitada ou castigada. Nesse caso, a contravontade fica latente e ressurge mais tarde na vida. Ter filhos obedientes não significa necessariamente criá-los de modo adequado e eficaz. Em casos de divórcio ou separação, por exemplo, uma filha pode se comportar mal com a mãe e bem com o pai. No relatório que avaliei sobre uma disputa de guarda, o psicólogo tinha concluído que o pai era quem criava melhor o filho, porque a criança com 5 anos e sinais claros de hiperatividade parecia se comportar melhor no consultório quando estava com o pai do que com a mãe. A mãe também relatou que a criança se mostrava especialmente descontrolada quando voltava da casa do pai. Mais uma prova para o psicólogo da inépcia da mãe. Esse psicólogo parece não ter entendido que o suposto mau comportamento do menino, na realidade, significava que ele se sentia mais seguro com a mãe. Amiga, me arrepiei agora de falar sobre isso. Lindo demais, né? Muito, muito, porque é muito isso, né? A gente fala assim, meu Deus, só foi você chegar que ele mudou o comportamento. Uhum. Mãe, eu posso ser eu agora, eu posso sentir, eu posso pôr para fora tudo que eu estou sentindo. E assim, é difícil a gente, né, ser esse adulto também, né? Porque é uma carga, né, emocional ali, né? Nossa, da criança. E poucas pessoas conseguem entender esse relacionamento, né? E a criança se sentir segura a ponto de explodir, de mostrar sua pior versão ali, né? Com esse adulto. Isso. Eu posso ser eu posso ser eu de todas as formas, né? Porque a gente não é só o bonzinho. Então, E aonde assim, para a sociedade isso é ruim, né? Tipo, essa mãe não sabe educar essa criança, né? É levado para esse lado, né? Ou está sendo ruim essa relação, né? A criança está apegada demais, né? A sociedade vê como uma coisa ruim, né? O que deveria ser visto como uma coisa boa. Tanto que esse pai que foi interpretado como o bom da história, né? Como o melhor cuidador dessa criança. Por um profissional desatualizado aqui, porque ele foi por um psicólogo, veja, né? Que não compreendia além do diagnóstico do comportamento, né? Um olhar muito além desse comportamento. É aquilo que a gente fala. Se eu fico no superficial, na premiação, na recompensa, a gente acha que a educação positiva, por exemplo, vê através do comportamento da criança, ver se está funcionando ou não, se deu certo ou não pelo comportamento da criança, quando na verdade não é sobre ela, é sobre a gente. Ei! Né? Vamos olhar além. E ele fala aqui, ó. Como ela não tratava o filho de modo tão duro quanto o pai, que admitir orgulhoso bater nos dedos do menino quando ele fazia bagunça, as reações da contravontade não eram suprimidas na presença dela. Pelo contrário, a supressão da contravontade acumulada, quando a criança estava com o pai, explodia com ainda mais força no ambiente acolhedor proporcionado pela mãe. As crianças mais propensas a ter uma vida adulta conturbada são aquelas que se sentem tão ameaçadas que a sua contravontade silencia por completo. Muitas crianças boazinhas, e agora eu, né,
se tornam adultos deprimidos e perturbados. Eu tive uma adolescência apagada, e aí muitas vezes a gente acha que a criança está bem, porque meu adolescente não dá trabalho, quando na verdade eu tinha muitos complexos, insegurança com o meu corpo. Eu nunca tive bem com o meu corpo. Me lembro no início do meu casamento também. Eu só vim despertar quando eu fui mãe, quando eu escuto que eu não seria uma boa mãe, porque eu era tão boazinha que na visão da minha mãe eu não ia saber educar meu filho. E aí, mais uma vez, a menina boazinha que tem dentro de mim, buscando pertencimento, disse, não, vou mostrar para ela que eu sei para poder ganhar a aprovação dela, né? Ela vê que, ó, mãe, eu consegui, está orgulhosa de mim agora? E aí foi quando eu vi que né, a menina boazinha aprendeu a se calar, e por muito tempo eu não sabia do meu valor, não sabia que eu podia ir tão longe, né, que um dia eu estaria aqui. Muitas coisas eu deixei para trás, eu desisti por acreditar que não é para mim isso aqui, né, eu nem mereço tanta coisa assim. Então, no relacionamento a gente acha que não merece também o melhor, enfim. E eu estou trazendo o meu relato aqui porque eu estou falando como filha, porque eu tenho certeza que muitos filhos se sentem assim. Não leve a insubordinação, a terceira coisa, insubordinação da criança para o lado pessoal. Pais que interpretam a desobediência da criança como um desafio pessoal à sua autoridade criam disputas de poder que não levam a lugar nenhum, a não ser a um ciclo de pressão contra a vontade, mais pressão, mas contra a vontade. Ao fazer isso, os pais se expõem a mais culpa e frustração. Afinal, não faz sentido exigir que a criança justifique um comportamento que ela mesma não tem como entender. Né? Ou seja, não levar para o lado pessoal o comportamento desafiador, muitas vezes, que a gente acha que a criança está ali porque está testando, e não é sobre isso, né? Mas é mais uma vez para a gente poder olhar com compaixão, ver o que tem por trás disso, qual é a comunicação, e que nada disso tem a ver com os pais também, né, amiga? A gente é muito adultocêntrico nesse sentido de achar que tudo tem a ver com a gente. E, na verdade, não. Então, se eu sou capaz de acolher numa situação dessa, sem me frustrar e entrar nesse caos também, é o que faria toda a diferença aqui. Dê margem a alguma resistência. Às vezes é preciso aceitar que haverá malcriação e pronto. Principalmente se os pais precisarem impor sua vontade com rigidez. Nesse caso, o adulto deve se manter centrado no que precisa ser feito, sem se mostrar surpreso ou chocado com a resistência da criança. Isso não significa que a criança deva fazer o que quer, mas simplesmente que o adulto não precisa reagir com raiva ou impotência, que só piora o conflito. A criança pode se mostrar contrariada sem que isso ameace a relação. Ou seja, ninguém é obrigado a aceitar o meu não. E a gente fala muito sobre isso. Nossa, meu filho não aceita um não. Aí todo não que eu dou, ele fica, gente, faz para você aceitar todo não da vida, que a vida te dá, porque a vida dá cada não da gente, né? E a gente tem sonhos maravilhosos. Então, faz parte, né? Essa resiliência, esse não aceitar o não. O que a gente precisa é acolher, e não é sobre ceder, né? Ele não aceita, eu vou lá e não. Ei, filho, eu sei que você queria, né? É difícil para você? Eu entendo e tá tudo bem, e eu tô aqui. E se manter forte, eu acho que essa é a parte mais difícil, viu? Porque aí eu preciso de muita autorregulação para conseguir corregular o meu filho sem perder a cabeça e piorar o conflito aqui, né? Ele não é obrigado a aceitar meu não, mas aqui eu vou precisar manter o limite. Então, é sobre isso também. Não entre em brigas desnecessárias. Em várias ocasiões, travei batalha com meus filhos por questões que hoje não parecem ter qualquer importância. Muitas discussões entre pais e filhos ocorrem por motivos banais, como quando a criança quer vestir uma roupa diferente ou comer uma maçã em vez de torrada. Hoje entendo que os desentendimentos com meus filhos eram causados, sobretudo, pela minha própria inflexibilidade
Isso só reforça a contra-vontade e mina a autoridade parental. Escolher as batalhas, né? Eu sempre falo, assim, uma coisa que eu sempre falo. A gente vai pôr um limite, mas eu sempre me pergunto se o limite que eu estou colocando envolve vida ou morte. Se eu levo isso para a Bíblia, né, que é meu público com os pais cristãos, lá em Salmos 103 diz assim, que Deus, ele não vive nos repreendendo. Então, eu sempre falo, eu não preciso estar aqui o tempo todo repreendendo meu filho, controlando meu filho, né? Então, eu sempre me pergunto se o limite que eu estou colocando nele, de fato, envolve vida ou morte, seja ela física ou espiritual. Se for algo que eu sinto que, por exemplo, está perto de uma escada, ele é pequenininho, né? Ou algo que realmente não sei, amiga, dá um exemplo, atravessar uma rua sozinho, sei lá, sair sozinho, não dá, né? Comer um chocolate ao invés de um bolo de chocolate ao invés de almoçar o que tem que almoçar, né? Ou dormir até mais tarde, ficar na tela até mais tarde. Então, se envolve a saúde dele, eu vou manter o limite. Mas se for algo como aqui, comer uma maçã ou vestir uma roupa, isso não vai mudar o caráter dele, não vai envolver a saúde dele. Então, para mim, tá tudo bem ele ir com a roupa que ele quiser ir. Né? Então, assim, a gente poder não entrar em brigas desnecessárias. Achei isso aqui muito lindo que ele coloca. No 6º ponto, ele diz assim, incentive a expressão verbal. Em vez de tentar suprimir a contra-vontade da criança, ajude a encontrar maneiras mais aceitáveis de expressar a discordância. Digamos que uma criança reaja a uma ordem usando termos grosseiros, muito comum. Você é chata, mamãe, né? Ou assim, falam coisas que são inaceitáveis, em vez de punir as palavras, o adulto pode demonstrar empatia. Né? Porque, mais uma vez, a criança ela vai usar o cérebro que ela tem e o que ela consegue. Ela vai usar da força e a agressividade dela da forma como ela consegue dar. E aí a gente vai corrigir, mas né, de outra forma. Então ele trouxe até um exemplo aqui, ó. Eu sei, você queria muito fazer outra coisa, por isso reagiu assim. Mas da próxima vez quero que me diga isso sem usar palavras ofensivas. A gente pode e deve colocar esse limite. Né? Então, dessa forma, o adulto ajuda a criança a protestar de um modo socialmente adequado, a simbolizar os sentimentos através das palavras. E aí, mais uma vez, é treino, é dedicação, é ensino. E muitas vezes, né, a gente não vai conseguir fazer isso na hora também que acontece. Muitas vezes a gente vai precisar esperar um pouco, porque esse cérebro está tão desregulado que se a gente for falar alguma coisa ali, é pôr mais lenha na fogueira, né? E aí precisa ter essa sensibilidade, né? Me fugiu a palavra, a sensibilidade, né? E essa autorregulação, né? De esperar, né? A poeira baixar, entender que aquilo não é sobre você, né? E que você pode esperar a criança se acalmar para conversar com ela em outro momento, né? E que isso não dá poder à criança nem tira sua autoridade quanto pai e mãe, né? Aí tem até uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: o mestre ele sabe o tempo e o modo certo de falar. A Bíblia diz que em Provérbios que a palavra certa na hora certa. Então é sobre isso mesmo que você falou. Às vezes a gente quer corrigir nossos filhos na hora da desregulação, da intensa frustração, que a gente chama de birra, né? Ou no momento que ele está lá jogando tudo e a gente quer falar, não me fala assim comigo, você tá treta, mas você não pode falar, não vai rolar. Aí tem que ser em outro momento de conexão. Filho, a gente pode conversar sobre o que aconteceu mais cedo, né? Com os dois mais regulado. É sobre isso também, amiga. Lindo, que massa. Sentimentos não precisam ser expressos por meio de comportamentos destrutivos. À medida que a criança começa a usar a palavra, ela se torna menos vítima dos próprios impulsos, pode agora externar o sentimento, colocá-lo para fora. Pais e mães podem acompanhar esse processo, dizendo coisas como: pois é, eu sei, fazer isso é chato. É bem mais fácil para a criança fazer o que se pede
assinala Gordon Nelford, né? Quando ela sabe que você, pelo menos, entende o que ela está sentindo. Compreensão, é tão bom de se sentir compreendido, né? Alguém que me entende, graças a Deus. No sétimo momento, sétimo passo, ele diz assim: reconheça que você, como pai e mãe, também é do contra de vez em quando. Com grande frequência, quando meus filhos me pediam uma coisa ou outra, minha resposta era um não automático. Já fazia muitos anos que venho refletindo sobre isso. Porque exatamente eu dizia não para pedidos perfeitamente razoáveis. Hoje vejo que minha própria reação de contra-vontade estava em jogo, sinal de que o meu senso de identidade não estava totalmente desenvolvido. Quando um adulto se sente controlado por uma criança e se irrita com isso, muitas vezes o que ele está vivenciando é a própria resistência automática, não a escolha consciente e amorosa de não ceder a algum capricho inaceitável. Diante da intransigência crônica do adulto, a criança se torna ainda mais ansiosa e exigente. Eu acredito que isso tem muito a ver com a nossa história. A criança não tem o que querer. E aí, quando a gente cresce, a gente quer o poder que nos foi tirado. E aí, a gente usa esse poder com o mais fraco, que é os nossos filhos. E aí, quando nossos filhos impõem ou fazem um pedido, a gente se sente controlado por uma criança. Quão pequeno nós somos em acreditar que criança, né, como muitos acreditam, pode crescer e bater nos pais, né, se não apanhar em casa, agora vai apanhar da polícia no futuro. É algo tão pequeno a gente querer provar a nossa autoridade a todo custo, se mostrando sempre superior, né? Vendo agora, assim, com esses olhos, porque é sobre isso mesmo também. Faça as pazes na mesma hora. Inevitavelmente haverá ocasiões que perderemos o controle diante da birra dos nossos filhos, mesmo com todo o conhecimento, tá? Isso é algo que eu aprendi na prática também, mesmo com todo o conhecimento, de vez em quando, inevitavelmente, né? Agora com menos frequência, mas vai acontecer. E nessas horas, segundo o doutor Nelford, em vez de se frustrar, atacar, apontar dedos, o adulto deve consertar a relação, reparar o ocorrido e minimizar o impacto das suas reações passadas e futuras. E, gente, a gente ensina tanto quando a gente repara nossos erros, né? Quando a gente reconhece e recomeça sempre que for preciso. Se eu trago isso para a Bíblia, hoje eu estou trazendo, né, bastante, mas o homem que foi eleito segundo o coração de Deus foi o Davi, ele não era perfeito, mas o diferencial estava no reconhecimento e no recomeço de todas as vezes que ele errava, né? E que a gente possa ter essa sensibilidade também de reconhecer e recomeçar, porque somos humanos e nós vamos errar também, inevitavelmente, como ele traz. Trata-se basicamente de restaurar a ponte interpessoal, como vimos no capítulo 17. Vale a pena conversar a respeito, aconselha o Dr. Nelford. Mesmo muito depois do ocorrido, né, o que a Ingrid acabou de trazer, mesmo que seja depois, mas de preferência logo em seguida, assim que as coisas esfriarem. O adulto pode descrever o que aconteceu, enfatizar os medos da criança, mostrar que entende como ela se sentiu, reconhecer que foi ele quem perdeu o controle. O importante é deixar claro que a relação não será rompida por conta daquele desentendimento, no caso aqui dos pais, né? Ao fazer isso, o adulto diz nas estrelinhas: não tenho tanto autocontrole quanto gostaria. Não sou um pai perfeito, mas juntos podemos construir uma relação mais forte, que não se abale tanto com as minhas reações e com as suas. Uma tática que usei com minha filha, por exemplo, foi prometer a ela não estabelecer nenhum castigo quando eu estivesse com raiva. É muito importante blindar a relação contra intempéries.
Do contrário, alerta o doutor Nelford, a criança passa a acreditar que pode destruir a relação com seu comportamento impulsivo e suas reações negativas. Isso só aumentaria sua confusão e sua insegurança. Ou seja, né, independente do que eu faça, nada abala, é o amor incondicional, é mostrar que nós não somos perfeitos, somos aperfeiçoados, a gente pode melhorar, a gente pode fazer diferente, recomeçar. Isso não vai colocar em jogo a nossa relação. Achei lindo quando ele fala dessa reparação, que não precisa ser no mesmo tempo, mas também não precisa ser tanto tempo depois, porque num casamento, por exemplo, me lembrou, veio isso para o meu coração, né? A gente costuma juntar. Eu era assim, eu melhorei. A educação positiva melhorou minha relação com meu marido. Juntei, não falava nada. Não vou falar, mas também quando eu estourava, era tudo de vez. E não precisa ser assim, né? Então é importante que a gente fale, não na mesma hora, muitas vezes nem a gente está pronto para isso, mas depois sim, sentar mais friamente, conversar e mostrar que, independente das nossas reações, nossa relação é mais forte. O 9, o último, diz assim, ó, incentive a autodisciplina em vez de controlar a criança. Muitas vezes, pais e mães confundem disciplina com controle. Ó, esse equívoco é propagado por parentes, vizinhos, pela mídia, que afirmam que a criança com TDAH só se comporta mal porque os pais são muito permissivos. Se fosse assim, crianças tratadas com severidade seriam o mais bem comportadas e, ao crescerem, se tornariam cidadãos exemplares. Mas o que vemos em orfanatos e prisões, por exemplo, é justamente o contrário. A questão não é como controlar a criança, e sim como promover seu desenvolvimento da melhor maneira possível. Quando a criança precisa ser controlada urgentemente por causa de seus comportamentos agressivos ou destrutivos, é porque, em geral, a relação com seus pais já está em frangalhos e a contra-vontade tomou conta de tudo. Devemos evitar o controle e, para isso, é preciso preservar a relação e desarmar a contra-vontade. E o objetivo final, claro, é que a criança desenvolva seu senso de identidade. A relação que essa identidade ganha força, à medida, sei porque eu vi relação aqui, à medida que essa identidade ganha força, a criança passa a aceitar o conselho dos pais sem se sentir controlada. O adolescente passa a seguir as instruções do professor sem se sentir intimidado. E o adulto passa a acatar as instruções do chefe sem se sentir tolhido. Eles também não terão medo de recusar demandas injustas ou descabidas, ao contrário do meu paciente Estevam, que largou a carreira musical que tanto amava, eles tornarão decisões com base em seus próprios valores e preferências. E aqui a gente termina o capítulo 21. Quer fazer algum comentário, amiga? Que lindo, né? Eu falei sobre isso ontem, no atendimento que eu estava, né, de ontem, com uma mãe de uma adolescente, sobre a questão da disciplina sem controle. Eu falei, foi exatamente isso que eu falei. Quanto mais os pais tentam controlar, mais resiliente fica ele desistir, como o Steven, que mexeu muito comigo também, a história dele aí nos capítulos anteriores, que desistiu do que amava por conta do controle do pai. E foi uma forma dele se proteger. Ele disse, eu não vou continuar esse caminho porque eu não vou conseguir, de fato, viver o meu propósito e fazer o que eu amo. Eu vou ter que estar sempre, e é o que acontece com muitos artistas, muitos, né, talentosíssimos, como o Justin Bieber, por exemplo, né, ele é um menino de talento, mas se perdeu por conta da pressão, do tem que ir, assim, e muitos, citei ele, porque veio na minha mente, assim, mas tem muitos, viu, que eu olho e faço, meu Deus do céu, a gente percebe pelo início da carreira deles, e o meio para o final, assim, é sempre... Eles se perdem muito por conta dessas exigências, né, de que é muito mais sobre o dinheiro, sobre o resultado, por isso que a recompensa, né?
do que, de fato, viver o propósito e deixar com que o resultado seja somente o resultado, né? Mas não vivendo realmente daquilo que, de fato, faz sentido, que é todo o processo. E se a gente não tem esse lugar de controle também, fica mais fácil do adolescente, do professor, como ele fala aqui, do adulto acatar, porque a gente ouve, né? Muito além das palavras, a gente consegue ouvir com o coração o que de fato está sendo pedido. Agora, se eu me sinto controlada, eu vou fazer pelo medo, pela obediência, passando por cima de mim, não vai recusar e nem perceber as demandas injustas e descabidas, porque tem que obedecer, né? Então, aqui ele fala, a gente tem o direito de, se eu percebo que é algo que não vai me fazer bem, então eu tenho o direito de colocar isso com respeito, com autoridade, digna de ser imitado aí diante de coisa muito linda, esse capítulo 21, adorei. Agora a gente vai para o 22, que diz assim, meu marshmallow queimou, motivação e autonomia. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. A pequena frase que eu adoro de início, que Garbo traz, esse aqui é do Eduardo Deci. Diz assim, a verdade é que não existem técnicas capazes de motivar as pessoas ou torná-las autônomas. A motivação precisa vir de dentro. Olha só, ai meu Deus, não tenho nem terminado de ler, já vai me reverberando aqui dentro. Mais uma vez, eu vou até ler do começo. A verdade é que não existem técnicas capazes de motivar as pessoas ou torná-las autônomas. A motivação precisa vir de dentro, não de técnicas. Precisa vir com a sensação de estar pronto para assumir a responsabilidade de administrar a si mesmo. Porque fazemos o que fazemos. Nossa, que massa, que lindo. É sobre isso. Por isso que para mim, por isso que eu falei, por isso que para mim, como profissional, né, ainda que eu venha atender crianças atípicas, para mim não funciona a questão da recompensa. A motivação ela precisa vir de dentro. Eu preciso fazer porque eu sou responsável em fazer isso e eu sei que isso é preciso ser feito. Mas não porque no final eu vou receber tal coisa. Então, a gente precisa trabalhar isso. No caso de crianças atípicas, vai levar um tempo maior do que outros, porque o desenvolvimento dele é diferente, mas, para mim, o processo é o mesmo, de conexão e instrução. Em seu excelente guia para mães e pais, a psicóloga Nathalie Hardivon descreve a criança desmotivada da seguinte maneira: atua bem quando recebe atenção individualizada, mas se mostra inquieta e improdutiva quando precisa trabalhar de forma independente. Tem dificuldade para iniciar e completar tarefas. Para de prestar atenção quando pais e professores dão instruções. Fica distraída e distrai os outros quando não é o centro das atenções. Tem dificuldade de se relacionar com outras crianças, às vezes reclamando que elas a incomodam. Tem dificuldade de se relacionar com os irmãos. Apresenta rompantes de raiva frequentes ou mudanças abruptas de humor. Faz demandas incessantes, mas nunca se satisfaz com nada por muito tempo. Exige supervisão em algumas tarefas que deveriam ser simples. Tem dificuldade de organizar materiais escolares e outros pertencentes em casa. É uma descrição, claro, perfeitamente adequada ao TDAH, embora nem todas as crianças desmotivadas tenham um transtorno, todas as crianças com transtorno são desmotivadas. Essa ausência de motivação é evidente não só em atividades que outras crianças consideram maçantes, mas também em projetos em que, em alguns momentos, despertaram o seu interesse. Uma falta de propósito também é sentida por muitos adultos com TDAH. Então, é compreensível que uma das perguntas feitas com mais frequência por pais de crianças com TDAH seja: como motivar o meu filho? A resposta, se entendermos a dinâmica da contra-vontade discutida no capítulo anterior, é que isso não é possível. Ou melhor, é até possível motivar a criança temporariamente por meio de ameaça ou recompensa, mas ao custo da automotivação a longo prazo.
É mais útil, eu vou até grifar isso aqui, de novo. É mais útil promover o desenvolvimento de uma motivação duradoura que tenha como origem a própria natureza da criança. Essa forma mais verdadeira de motivação reflete as inclinações genuínas do indivíduo, não os valores e as expectativas de pessoas importantes em sua vida. Pressionar a criança a aceitar o que os pais querem não é nem de longe o melhor caminho para promover o crescimento de sua motivação natural e autogerada. A pressão é algo que faz com que a pressão é algo que se faz com a criança. A automotivação acontece dentro dela. É um processo do qual ela participa ativamente. Como assinala Eduardo Deci, todo ser humano precisa sentir que tem autodeterminação, que é competente e que tem uma conexão genuína com os outros. Essas necessidades e a vontade de satisfazê-la não precisam ser instiladas em ninguém. Elas existem, mesmo que de forma subdesenvolvida. Quando manifestada livremente, geram motivações. O problema não é que pais e professores não saibam motivar as crianças. O problema é que, em muitos casos, nossos métodos de criação e ensino não conseguem dar suporte ao impulso natural da criança de descobrir e dominar. Para incentivar o desenvolvimento, é preciso entender os propósitos da natureza. Toda criança nasce com potencial e a plena maturação. Forçar uma motivação externa e não ter fé na criança e na natureza, isso reflete a ansiedade dos pais, não as limitações da criança. E embora não consigamos incutir motivações genuínas em nossos filhos, infelizmente, conseguimos plantar neles as sementes da nossa ansiedade. Uma criança que vive para corresponder às expectativas dos pais provavelmente desenvolverá um sentimento crônico de incompetência, porque jamais se sentirá à altura. Vou dar uma pausa aqui para fazer um comentário que eu acho isso muito interessante, né? Que a gente acha que a gente precisa estar controlando, que eu preciso estar o tempo todo ensinando, quando, na verdade, nossos filhos são capazes. Para mim, acho que o ponto-chave da motivação é a gente trabalhar a identidade desse filho. O que ele é capaz, o que ele nasceu para ser, né? Eu falo sempre assim, a natureza ela é perfeita, a gente está aqui como um guia, né? Como a margem de um rio. Então, essa água, ela vai, não se preocupe que ela vai chegar onde ela tem que chegar. Eu estou aqui somente como margem, né, para ir guiando ela. Então, é confiar nos nossos filhos. Gente, quando ele traz essa palavra, é confiar, é ser suporte emocional, é mostrar que eles são capazes, é trabalhar a identidade, né, a autonomia, sim. E eles vão se percebendo e eles vão florescendo. E a gente vai, assim, eu sempre falo assim, colocando o limite onde realmente vai precisar existir, mas sempre como margem para que ele consiga seguir e ser aquilo que Deus o chamou para ser. Então, eu achei linda essa parte quando ele fala, né? É preciso entender os propósitos da natureza. Então, toda criança, ela nasce com esse potencial, né? Porque Deus, a palavra fala, né? Trazendo para a Bíblia de novo, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Então, o Senhor, ele nos conhece muito antes de nos formar. Então, nós somos capazes. É preciso confiar e trabalhar a relação e a identidade. Ou talvez até consiga parecer bem-sucedida, mas há um custo emocional altíssimo, né? Aqui ele está concluindo, porque quando a gente fica muito nesse limite, né? Quando a gente limita muito nossos filhos nesse sentido, nossos jovens, de você tem que fazer isso, aquilo, e está sempre controlando e dizendo o que tem que ser feito, além desse jovem dizer assim, poxa, eu preciso de alguém sempre falando o que eu tenho que fazer, eu sou incapaz, né? Eu não consigo, eu não me sinto à altura do meu pai, porque eu sempre tenho que obedecer, eu não consigo fazer nada, eu preciso que alguém sempre faça por mim.
muitos aqui, quando ele fala, né, eles até vão parecer bem-sucedidos, vão mostrar que, olha aí, né, fiz o que meu pai queria, hoje eu estou aqui, mas a um custo emocional altíssimo, e é o que a gente vê muito, pessoas bem-sucedidas, mas com um custo emocional muito alto. Afinal, ela não desfrutará da alegria e da satisfação de agir segundo a própria vontade. Ele continua. E talvez nunca descubra quais são as suas preferências genuínas. Sua autoestima dependerá do que ela faz, não de quem ela é. Ainda que tenha sucesso aos olhos dos outros, será implacavelmente crítica em relação a si mesma. E é isso que acontece com muitos que a gente vê por aqui por conta desse controle excessivo, né? E dessa falta de confiança, muitas vezes, nos nossos próprios filhos. Uma frase que eu sempre falo, assim, nos meus atendimentos é que permitam que os seus filhos contem a própria história deles. Às vezes, a gente, quando é mãe, a gente coloca uma expectativa de quem os nossos filhos vão ser, né? E a gente quer controlar e quer que eles sigam um caminho que era um sonho nosso, de uma expectativa nossa, né? E a gente ama o filho que a gente idealiza, mas não o filho real que está à nossa frente. E permitir que os nossos filhos contem a própria história, seu próprio testemunho, de altos e baixos, de escolhas certas e erradas que todos nós fazemos, isso é o que há de mais precioso também, porque eles vão contar a própria história dele, e confiar nisso é algo que, bem-vinda, Cami, a Cami entrou agora, é algo realmente que faria toda a diferença aqui. Então, a pessoa que tem motivação de verdade não faz as coisas só porque a outra pessoa quer que ela faça, ou porque acredita que alguém vai desrespeitá-la ou gostar dela por isso. Nem porque uma voz interna lhe diz que ela deveria fazer, nem porque quer desafiar alguém que a proibiu. A pessoa realmente motivada se satisfaz apesar do que os outros pensam. E é isso, porque aí eu vou fazer porque é algo que está no meu coração, porque é algo que Deus colocou para mim fazer aqui, né? Não que os outros vão achar. Quantas vezes a gente deixa de fazer qualquer coisa na nossa vida por achar que, ai, o que os outros vão pensar de mim, meu Deus do céu, e acaba não vivendo o que, de fato, fomos chamadas para viver. Desde que não prejudique ninguém, ela honra as próprias preferências e inclinações, mesmo que isso signifique frustrar expectativas alheias. Como em todos os aspectos de desenvolvimento da criança com TDAH, a automotivação genuína requer uma relação de apego seguro com os pais. Sem a segurança na relação de apego, a criança fica ansiosa demais para conseguir explorar significativamente o mundo à sua volta. E aí, de novo, né, quando eu volto à margem do rio que precisa existir, a gente é essa margem, a gente vai permitir que ele vá, mas eu estou ali mostrando que eu estou ali. É meio bonitinho, porque uma criança pequenininha, ela vai, depois ela olha para ver se os pais estão vendo, ou então ela faz assim, você viu, mamãe, o que eu fiz? Né? Então, ela busca por isso, mas o porto seguro somos nós sempre. Né? Então, mesmo que nossos filhos encarem o mundão, ou façam as escolhas como o filho pródigo fez, mas que ele tenha um lugar de voltar. Isso é apego seguro. Quando chegar à idade escolar, ela será automaticamente guiada pelos valores e opiniões dos outros, que estranham, protestarão os pais. Com a gente, ela é tão rebelde, o que acontece é que a criança transferiu dos pais para os pares seus esforços conscientes para ser aceita. Rebelde em casa, ela fica desesperada para ser aceita pelos colegas, desespero, na maioria das vezes, recebido com rejeição. A fraqueza do seu senso de identidade faz dela um alvo natural. Pais e mães, muitas vezes, ficam sem entender o aparente paradoxo de ver seu filho insubordinado suportar na escola ou no parquinho humilhações variadas e continuar tentando obter a aprovação de seus algozes. Isso não é nenhum paradoxo. Em casa, a criança está manifestando sua contravontade a um passo que, com seus pares, ela exibe abertamente sua falta de autoestima e sua necessidade de ser aceita a qualquer custo.
Ambos os comportamentos revelam a vontade autônoma subdesenvolvida. A criança não tem como desenvolver a automotivação genuína quando ela está ocupada demais se defendendo das pressões dos pais e, ao mesmo tempo, fazendo um esforço extra para conquistar a aceitação dos colegas. Junto com o apego, a outra condição necessária para o desenvolvimento da motivação é a autonomia. As pessoas precisam sentir que estão escolhendo o próprio comportamento e não sendo guiadas por alguma fonte externa, escreve Eduardo Deci. Apoiar a autonomia da criança, assinala o Dr. Deci, significa conseguir ver o ponto de vista da outra pessoa e seguir a partir daí. É o que a gente faz, né, amiga? É um olhar através da perspectiva da criança. Esse é um convite que a gente faz aos pais. Vamos olhar através da perspectiva dessa criança e desse jovem, para que a gente possa entender e compreendê-los e ajudar aí, né, sendo guia, sendo margem para que ele continue seguindo o caminho a qual deve seguir. Significa incentivar a autoiniciação, a experimentação e a responsabilidade, e também pode exigir a imposição de alguns limites. Mas o apoio à autonomia funciona por meio do incentivo, não da pressão. Vale a pena lembrar que o uso indiscriminado de recompensas e elogios pode ser uma tática comparável à coerção verbal ou física. Como vimos, essa abordagem é perigosa por 3 motivos. Em primeiro lugar, recompensas e elogios fortalecem a ideia de que os pais não valorizam a pessoa em si, mas o que ela conquista. Isso reforça diretamente a insegurança da criança. Aqui ele cita a criança com TDAH, mas eu acredito que todo ser humano. Em segundo lugar, essa tática reforça a contravontade, já que as crianças se sentem pressionadas pelos pais, ainda que essa pressão esteja disfarçada de presentes ou palavras lisonjeiras. Em terceiro lugar, os elogios e recompensas passam a ser o objetivo final, sacrificando o interesse da criança pelo processo do que está sendo feito. Crianças motivadas, dessa forma, aprenderão mais cedo ou mais tarde a receber elogio ou recompensa com o mínimo de esforço. Em seguida, poderá até a recorrer à trapaça. Ao aceitar o ponto de vista da criança, o adulto lhe dá certo poder de escolha. Sem escolha, não há autonomia. Entendi, você não quer fazer o dever de casa agora. Quando seria o momento melhor? Eu dou autonomia, né? Mostro o limite ali e dou autonomia. Trouxe esse exemplo aqui. As escolhas oferecidas precisam ser adequadas ao nível de maturidade da criança e estar dentro de limites com os quais ela possa lidar. É irrealista, por exemplo, esperar que a criança com TDAH passe um longo tempo sentada sozinha, imersa em problemas de matemática, mesmo tendo o poder de decidir quando estudar ou não. Nesses casos, pais e mães precisam estar presentes quando o dever estiver sendo feito. Por exemplo, a criança pode estudar na mesa da cozinha enquanto os pais preparam as refeições e tiram dúvidas. Isso não significa ficar em cima da criança corrigindo cada erro. Apenas estar por perto para que a ânsia de apego não afete a motivação para estudar. À medida que se sente mais segura e confiante, a criança passa a ter a independência cada vez maior. Muito bacana. Eu vou fazer um comentário aqui disso que ele traz, porque muitas vezes a gente acha que minha criança é independente, e a gente sabe que não existe isso. Todos nós somos interdependentes. O que a criança tem é autonomia, mas dependência ela vai adquirindo conforme ela vai se sentindo segura. Por isso que o bebezinho ele nasce com esse senso de pertencimento, é para ele sobreviver. Eu preciso pertencer, me sentir amado, visto, acolhido. E por isso que a gente fala, né, não deixe seu bebê chorando sozinho. Isso só ensina ele a um desamparo aprendido, porque nós nascemos dependentes e a gente sabe disso humanamente, nosso consciente sabe que precisamos do outro para viver.
E essa independência se torna cada vez maior à medida que ela vai se sentindo segura e confiante. Ou seja, se eu tenho um apego seguro, uma base, um lugar que eu posso voltar, eu vou indo cada vez mais longe, eu volto. Vou mais longe, eu volto, assim eu vou criando essa confiança. É muito lindo, né? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E a gente quer dar uma responsabilidade ainda que não é da criança. Isso a gente precisa também compreender. Muito legal que ele traz de novo sobre recompensa, eu começo a falar sobre isso, e a motivação que precisa vir de dentro, né? Eu achei interessante também nessa parte que ele fala com os pais, as crianças protestam na escola, sempre assim, a gente sempre buscando aceitação. Se eu não me sinto aceita e validada em casa, eu vou buscar em outro lugar. Isso acontece muito com os jovens e adolescentes também, por isso que eu falo sempre para os pais que eu atendo, são os pais de adolescente, eu falo, olha, quanto menor nossos filhos, maior o nosso governo. Quanto maior nossos filhos, menor é o nosso governo. E maior deve ser a nossa influência, porque vão existir outras influências, vão existir outros lugares que eles vão buscar pertencimento. Então, que a nossa casa sempre seja esse lugar também que eles se sintam seguros, senão, se eu não pertenço aqui, onde eu pertenço? E é por isso que muitos se sentem tão perdidos ainda na vida, né? Então, que outras influências vão existir, e ele mostrou aqui até logo no começo da vida da criança, mas que sejamos a maior. E para isso a gente vai precisar criar aqui, estabelecer esse apego seguro, mesmo que eu não tenha essa informação antes, cheguei aqui com meu filho já com 8 anos, ou com 12, 13, 14, né, na adolescência, mas é como eu falo, recomeçar é o passo mais importante agora. Reconhecer, recomeçar, e aí a gente vai fazer o que tem que ser feito, né, do começo e esperar para que tudo desenvolva novamente nesse cérebro aí. A verdadeira autonomia permite à criança fazer a escolha das quais os pais podem não gostar. No caso das crianças mais velhas, e em especial dos adolescentes, por exemplo, dar opções de não fazer o dever de casa. Caberá à escola decidir quais serão as consequências disso. Se os pais enfatizarem o apego e a autonomia, a criança acabará aprendendo com as consequências naturais dos seus atos. Eu falei até sobre isso ontem num atendimento que eu fiz, que Deus é tão perfeito que a gente nem precisa fazer mais nada, a vida já é difícil demais para a gente adicionar uma dose extra de dor. Então, vão existir consequências naturais, porque uma lei que ninguém escapa é a lei da semeadura, que você planta, você colhe. E muitas vezes a gente vai tomar decisões, a gente vai acabar sofrendo uma consequência de, por exemplo, aqui não fazer o dever de casa. E às vezes os pais nem precisam fazer nada, né? Os filhos vão viver e experienciar as próprias consequências e que a gente possa estar sempre ali sendo esse suporte. Eu sinto muito, filho, é isso que acontece, como é que a gente pode fazer diferente, então, da próxima vez e ser novamente essa margem. Por mais que queiramos que nossos filhos sejam alunos aplicados, não devemos bancar os fiscais, mesmo que a escola espere isso de nós. Podemos, sim, comunicar a nossa preocupação, mas sem dar ultimatos. E foi até o que eu conversei com a mãe ontem que eu estava atendendo. Eu falei, você tem todo o direito de expressar e falar e dizer, olha, para nossa casa, para os meus princípios, né, nós temos essa regra, para mim é importante seguir. Mas a gente vai precisar permitir que os filhos contem a sua própria história, né, e vivam e sintam. Para que a verdadeira autonomia surja, pais e mães precisam proporcionar uma estrutura de apoio. É inútil esperar que a criança com TDAH faça um bom trabalho espontaneamente se os pais levam a vida frenética e não dão conta das próprias responsabilidades. Algo que vejo com frequência. Sem uma estrutura que envolva a família inteira, não é possível haver autonomia. Para que as escolhas da criança signifiquem alguma coisa, ela precisa saber que haverá uma atmosfera familiar tranquila e encorajadora, que os horários das refeições e de outras atividades serão respeitados e que seus pais estarão presentes e disponíveis. Uma estrutura de apoio precisa incluir limites, linhas que demarcam onde termina a autonomia de uma pessoa e começa de outra, né? E eu sempre falo sobre isso, o direito do meu filho começa quando o meu acaba, até onde também, como mãe, eu posso ir, né, e vice-versa, porque a gente também pode respeitar, filha, para mim é importante, esse é o meu limite,
eu não vou aceitar isso, aqui tá, e a gente vai aqui, ó, como ele fala, linhas demarcam onde termina e começa da outra pessoa, né? Então, apoio à autonomia, portanto, não significa permissividade, não se trata de permitir a criança infringir os direitos dos outros ou tomar decisões além da sua capacidade. Por exemplo, não é sensato deixar uma criança de 2 anos decidir quantas horas por dia pode passar na frente à TV. Ele traz aqui, mas, independentemente do que os pais pensam sobre isso, uma criança mais velha e mais madura precisa ter mais liberdade. Os limites funcionam bem melhor quando as linhas são desenhadas de modo mais generoso possível, deixando bastante margem para a escolha individual. E tudo isso precisa ser comunicado com clareza para que a imposição seja a regra em si, não a vontade dos pais. É aquilo que eu falei, né? É a gente olhar para a gente como pai e dizer assim, esse limite que eu estou colocando envolve vida ou morte do meu filho, né? Como eu trouxe aqui, poxa, deixar à frente a TV vai sim prejudicar no seu desenvolvimento. Então, é um limite que eu preciso colocar e sustentar quando o não vem, porque vai vir, e aí eu vou sustentar porque é importante. Mas isso não significa que uma roupa, por exemplo, meu filho não possa vestir o que ele quer. Né? Então, a questão aqui que ele traz, muito lindo, é o excesso, né? Aquilo tudo em excesso faz mal. Então, não é que a gente vai deixar a criança escolher tudo, fazer tudo o que ela quer, deixar a criança entregue a si mesma, não. Mas a gente vai observar, vai confiar nela em muitas escolhas, mas também há escolhas que, para ela, ainda diante da sua maturidade cerebral, é impossível eu deixar a TV, deu 2 horinhas, que legal, vou lá agora sair, mamãe, sair da TV, deu meia hora, né? Não, é impossível, até porque a criança não tem nem noção de relógio. Então, nesse caso, a gente vai com cuidado, como ele traz aqui, né? Vai ser comunicado com clareza, vai ser bastante generoso possível, que é sentar do lado, se conectar primeiro e dizer, amor, acabou o tempinho de tela, vamos lá, vem cá, vamos brincar com a mamãe, a gente vai se envolvendo junto com a criança, né? Envolver e não enfurecer. Tem até uma frase assim. Como sempre, o apego deve ser cultivado, sobretudo quando precisamos impor limites que vão desagradar a criança. Tenha em mente que o vínculo e os limites caminham de mão dadas, aconselha Starling Graham. À medida que impomos mais limites, precisa aumentar nossa empatia. Isso se aplica especialmente às crianças hipersensíveis, ou seja, a todas as crianças com TDAH. Ele fala, né? Isso se aplica especialmente às crianças hipersensíveis. Se aplica a todas as crianças, mas especialmente às crianças neuroatípicas, porque a forma como elas sentem é maior do que uma criança atípica, por exemplo. Então, toda desregulação que acontece no corpinho, né, de um cérebro neuroatípico, aí, de uma criança neuroatípica, ela vai vir com mais intensidade, né, as suas explosões emocionais são mais intensas, são mais profundas, são mais demoradas. Então, por isso que ele traz aqui, especialmente as crianças, a gente precisa aplicar essa empatia, esse amor, né? Então, sem empatia parental, a criança se fecha, se esconde atrás de suas defesas emocionais. Sem regra, ela se perde e se torna insegura e ansiosa. É preciso equilíbrio para promover seu desenvolvimento. O segredo é ter empatia pelo sentimento da criança, mesmo que seja um sentimento que lhe desagrade, escreve o Dr. Graham. Pais e mães muitas vezes acham que a empatia intensificará a angústia dos filhos. No entanto, reconhecer o que a criança está sentindo faz com que ela reconheça e categorize esse sentimento em vez de vivenciá-lo como uma sensação vaga. Ou seja, né, não é sobre a forma, não é sobre o limite, é sobre como eu me sinto. E aí não é mais sobre aquele chocolate, não é mais sobre aquele tempo de TV, não é mais sobre aquele não que a gente deu, é sobre como eu me sinto diante daquilo. E a gente vai trabalhando isso e desenvolvendo essa habilidade emocional, né, para que ele reconheça e saiba como categorizar esse sentimento, né, como realmente lidar com esse sentimento.
Quando ajudamos a criança a nomear seus sentimentos, estamos promovendo a simbolização, que, como vimos, é importante para desarmar contra a vontade, mas também para promover a autonomia. Palavras são símbolos, representam sentimentos e ações. Sem a capacidade de traduzir coisas em símbolos, a criança é levada a externar cada sentimento forte e cada impulso, pois só conhece essa maneira de expressar. Ou seja, né, a gente vai treinar, vai direcionar, vai mostrar ela como que ela pode manifestar essa ação sem se machucar nem machucar ninguém. Isso é um treino, né? Cultivar a mente, moralidade. Na Bíblia fala sobre correção, a palavra é paideio no original, que é cultivar a mente, moralidade, é treino infantil, ou seja, né, a gente mostrar como que realmente ela vai lidando com isso e eu vou treinando isso nela, sem machucar. Assim, ela não desenvolve autocontrole, uma vez que é impedida a ação por emoções que não consegue identificar. Sem aprender a simbolizar emoções, né, ou seja, a nomear e tudo isso que ela mesmo sente, ela tende a vivenciar tudo ao extremo. As pessoas são malvadas ou legais, mais ou boas. Eu te amo ou te odeio. As crianças adquirem mais autonomia, um leque maior de reações possíveis quando é capaz de dizer: não gostei do que a professora me disse na aula hoje, em vez de simplesmente a professora é malvada. A linguagem favorece a liberdade, inclusive a liberdade em relações aos próprios impulsos. E até a gente está aprendendo isso, né? Eu senti isso agora nessa fala do Garbo. Cara, até eu estou aprendendo a colocar minhas emoções em palavras. Quantas vezes eu fiz greve com meu marido, sem querer falar com ele, virava para um lado, ele para o outro, porque eu não sabia colocar em palavras o que eu estava sentindo, as minhas limitações. E quando a gente aprende a trazer isso, olha, não gostei dessa atitude, para mim não foi legal, o que eu senti foi isso aqui, e acolho, né, como adulta, porque agora sou adulta da relação, as minhas emoções, e eu sei comunicar isso de uma outra forma, é realmente libertador. A linguagem favorece. E a mesma coisa com meu filho. É tão pequenininho, muitas vezes eu tenho que comunicar. Filho para a mamãe, é importante isso. Porque se não for assim, eu acabo me sentindo assim. Então, isso é sobre mim. E eu comunico para ele o meu limite. E as crianças, elas são muito mais compreensivas do que a gente, porque elas ainda estão muito conectadas no sentir delas também. E assim, da mesma forma, eu sei como você se sente, filho, eu já me senti assim também. E a gente vai nomeando, isso é libertador. Amei essa frase que ele trouxe aqui, né? Porque vai dando a liberdade aos nossos próprios impulsos. A nomear, parar, dizer, opa, né? E comunicar isso. Por fim, quando incentivamos a autonomia, estamos encorajando a criança, não o ato. Uma mãe pode ficar com raiva do filho de 4 anos que derrama um pouco de leite, ou então pode dizer: muito legal você tentar se servir sozinho, só que essa garrafa é muito pesada e grande. Principalmente no caso de crianças com TDAH, que muitas vezes têm problemas de coordenação motora, podemos evitar muitos aborrecimentos se enfatizarmos as motivações da criança em vez do desfecho em si. Ações geram as próprias consequências no mundo. Não precisamos criá-las. Ele usou em outras palavras o que eu falo, gente. O mundo já é difícil demais, gente. A vida já é dolorosa demais. Não precisamos criar uma dose extra de dor. A vida já se encarrega, porque Deus é tão perfeito, sabia que a gente, como ser humano, ia ficar nesse superficial, né? Porque tem até um versículo que diz assim: o Senhor não vê como o homem vê, gente. O homem vê o superficial, Deus vê o coração. Então, o que a gente vê é tão falho que a gente fosse dar a justiça na mão do homem, meu Deus do céu. Então, assim, quando falamos de justiça divina, né, do próprio Deus, é sobre isso. Você não precisa fazer nada, a vida faz, de fato. A história dos nossos filhos, eles vão contar, as escolhas eles vão fazer, que muitas vezes vai ser diferente do que a gente espera, e tá tudo bem, mas que a gente possa ser esse amparo, né, esse porto seguro, mundão, filho. Eu sou porto seguro, sentiu, volta, recomeça, vai de novo. Assim a gente vai criando filhos fortes, né? A ciência fala sobre isso. A força está a resiliência está na base, que é esse suporte que vai criando as bainhas de mielinização nas conexões desses neurônios. Isso já é bem profundo, gente, é ciência purinha aí.
que eu estou trazendo. Então, a gente acha que criar filho forte é muitas vezes ser duro com ele, é muito pelo contrário. Ah, mas se eu não for, minha filha, a vida deixa a vida ser, eu sou porto seguro. Ah, mas se eu não bater, a polícia bate. E tá bom, deixa a polícia bater, eu sou porto seguro. É sempre assim, sabe? Eu penso, a vida é difícil, eu estou aqui, eu sou a base. E foi justamente essa relação que Deus vai nos apresentando para nós, né? Por exemplo, ele traz aqui, se um aluno chega atrasado à escola todo dia, durante uma semana, a professora pode querer que ele fique depois do horário, consequência. Os pais não precisam acrescentar algum castigo arbitrário, como proibir a criança de brincar com um amigo no fim de semana. Gente, já é lógico isso, se ele chegar atrasado, ele vai ter que ficar depois do horário fazendo a mesma coisa e a gente, né? Se eu deixo o trabalho para depois, eu vou ficar madrugada trabalhando aqui. Sem contar aqui, uma coisa não tem nada a ver com outra, e não é fazendo nossos filhos se sentirem pior que eles vão se comportar melhor, como no caso aqui, eu deixar ele sem brincar no final de semana. Não há lógica nisso, ele coloca, de fato não há. Ou então a gente fala assim, você vai ficar uma semana sem TV, de uma coisa que não tinha nada a ver. Não faz sentido, né? Muitas supostas consequências naturais ensinadas em cursos de criação de filhos são, na verdade, punições arbitrárias que minam a segurança e a autonomia da criança. Punições têm por objetivo controlar o comportamento, mais do que incentivar o aprendizado e o desenvolvimento. Segundo todas as pesquisas relevantes, essa tática sempre sai pela culatra. Ela impede que a criança aprenda com a própria experiência e assuma responsabilidade por seus atos. Punições substituem as lições de vida pelos sentimentos e julgamentos dos pais. Numa tira da série The Farm Scientist, da colunista Grady Lanson, meu inglês foi. 4 cambões do Velho Oeste estão ao redor de uma fogueira ao lado da sua diligência assando marshmallow. Um deles está deitado de costa, aparentemente morto. Um segundo homem com uma arma fumigante na mão, dirige-se aos outros dois num tom carregado de indignação. Vocês viram? Se justifica o Camboi, ele riu quando o meu marshmallow queimou. Peraí, deixa eu ler de novo. Um segundo homem, com uma arma fumigante na mão, dirige-se aos outros dois num tom carregado de indignação. Vocês viram? Se justifica o Camboi, ele riu quando o meu marshmallow queimou. Com grande frequência, é com essa falta de lógica e essa desproporção que castigamos o mau comportamento dos nossos filhos. Consequências artificiais criadas pelos pais intensificam a insubordinação e reforçam a autoimagem negativa da criança. Isso vale em especial para a criança com TDAH, que é pouco produtiva e vai mal na escola, embora o castigo não seja eficiente para fazer a criança se esforçar mais. Escreve Nathalie Hartman. É altamente eficiente para convencer a criança de que ninguém é capaz de ajudá-la e amá-la. Se as punições continuarem, ela provavelmente externará sua autoimagem de má e estúpida, comportando-se mal na escola ou em casa e tendo resultados acadêmicos ainda piores. Ai, gente, eu falei sobre isso ontem. Nossos filhos, diante de situações como essa, né, que a gente coloca, de castigo e punição, eles não vão deixar de nos amar, né? A mãe chegou para mim e disse, funcionou, bati e funcionou, e agora está outra criança. Claro, funcionou para quem? Para a gente, né? A gente consegue o que a gente quer, a obediência, o controle. Mas como se sente essa filha depois disso tudo, né? Não é sobre deixar de amar os pais, a gente deixa de amar a gente mesma. Por muito tempo, eu levei um tempo e ainda levo para entender a minha potência. Porque por muito tempo a gente, falando como filha, né? A gente se sente incapaz, a gente sente que não é para a gente, que não vou conseguir.
né? Eu não mereço isso, e é sobre isso. E aí a gente se envolve em relacionamentos por acreditar que somos merecedores daquilo, quando na verdade não somos. A gente não sabe colocar nossos limites, né? Sem ser grosseiro, a gente não tem repertório, a gente não se torna uma mãe legal. Então, não é sobre deixar de amar nossos pais, é sobre deixar de amar nós mesmos. A gente se perde na nossa identidade de quem realmente somos. E essa autoimagem é o que pega, né? De má, de estúpida, de feia, né? As mulheres aqui, estou falando como mulher, o corpo da mulher que parece que nunca está bom o suficiente, enfim. É algo muito mais interno. Então, pior do que explodir é implodir. Eu começo a implodir, começa a vir autocrítica, começa a vir ansiedade por uma prova que eu estou fazendo e não passo. Né? E a gente acaba se anestesiando em livros, que parece ser legal, nem sempre é, quando você não consegue ser um apoio emocional e viver a vida tão curta aqui. Enfim, né? Nas telas, no trabalho, todo tipo de vício. Então, a gente acaba se perdendo aqui, né? E é isso que acontece aqui. A vontade é como um músculo psicológico, diz Gordon Nelford. Pais e mães não têm como fazer nada diretamente para desenvolver a vontade da criança, assim como não tem como fazer os músculos dela crescerem. O que pode fazer é fortalecer o cuidado, as condições e os direcionamentos adequados. Assim como o músculo, a vontade precisa de exercício para crescer. Então, pais e mães podem proporcionar bastante exercício, diz o Dr. Nelford. Exercício significa, basicamente, fazer escolhas. É assim que exercitamos nossa vontade. Alguns pais acham que incentivar a autonomia da criança fará dela uma adulta egoísta e insensível. Esse é um medo comum, mas sem fundamento. Está baseado na visão completamente equivocada de que crianças são criaturas selvagens e que precisam ser domadas a qualquer custo. O processo de criar vínculos com outras pessoas e se adequar à coletividade chama-se socialização. Crianças não precisam ser treinadas para isso. Como é um impulso humano fundamental, nós, naturalmente, desenvolvemos vínculos e empatia se nossas necessidades básicas tiverem sido atendidas. A socialização é o topo de uma pirâmide. A base é formada pelo apego seguro e pela autonomia. Muitas vezes cometemos com os nossos filhos o erro de pôr a socialização, a regra de conduta social, o que se costuma chamar de bom comportamento, na frente do apego e da individualização. Tentamos fazê-los agir como pessoas verdadeiramente responsáveis do ponto de vista social, à custa da sua segurança emocional e sua independência. Isso talvez resulte em bom comportamento, mas não no crescimento interno e orgânico do caráter e da responsabilidade social. Promover a socialização sem apego e autonomia é impossível quanto equilibrar uma pirâmide de ponta cabeça. E aqui a gente termina o capítulo 22. Que forte, né? Que forte. Muito forte. Meu Deus. Quanto é profundo, né? Todos os capítulos, meu Deus, ele traz uma profundidade. Nossa, que você fala, meu Deus, era o que eu precisava ouvir, né? Era o que eu precisava ler. Meu Deus, é incrível. Incrível demais. Nosso cérebro ele é um órgão social, né? Quando a gente estuda o cérebro, o desenvolvimento, então a gente vai buscar o pertencimento, por apego, por socialização. A gente custo. Faz isso. Só que aí os pais querem fazer isso de uma maneira que, calma, confia, né? Seja ponte, seja margem. Vai ensinando a lidar com as emoções, com as palavras, com as ações, mas ele vai conseguir. É isso, é confiar, acho que ficou, né? E foi engraçado, porque para mim mexeu muito com o atendimento de ontem, e eu usei essas palavras que ele traz, assim, a vida é dolorosa demais, confia, né? Seja margem, fortalece essa relação, primeira conexão, depois discussão,
sempre antes de corrigir, precisa de conexão, e a gente precisa comunicar nossos limites, e a gente vai precisar sair de cena muitas vezes. Eu tenho o direito de falar meus limites também, não é sobre permissividade, mas a forma como eu falo, a hora que eu falo, né? Isso faz diferença nas relações. Que lindo. Muita. A autonomia, quando ele traz nesses capítulos, né? Ele fala muito da autonomia, da motivação interna, do prazer interno, e não do externo, da recompensa, do controle. Nem Deus fez isso com isso. E o quanto isso a gente tem uma certa dificuldade, né? A gente vê essa dificuldade por não ter vivido, né? Então, parece que internamente a gente, como não teve o controle quando era criança, a gente automaticamente a gente quer esse controle, né? Já não teve o controle, então parece que quando você vê, tá na sua frente, que, né? E é muito mais fácil você controlar, é injusto, porque você consegue controlar uma criança. Então, quando você vê que dá para você estar no controle hoje, algo que você não conseguia, porque você era uma criança e não dava para você se impor. Então, por isso que eu acho que é tão dificultoso assim, né? Para a gente ver que você consegue controlar aquilo, mas não é assim, né? Então, esse impulso de querer o controle é isso que acaba a gente perdendo, muitas vezes perde a mão, né? Que a gente muitas vezes quer o controle, né? O que a gente escuta, né? Em relação com os pais, o medo de perder o controle da situação, né? Mas espera aí, se eu não tiver o controle agora, eu vou perder esse controle, né? E quando eu for adolescente, vai dar na minha cara, né? Que é o que igual está escrito aí. Se eu não ensinar, igual você falou, né? O mundo, mas o mundo já é duro demais, igual você falou, né? O mundo não tem o porquê a gente querer o controle agora, né? E eu acho que esse exercício é diário, né? É algo diário, assim, de a gente ver que tá tudo bem, confiar. E eu tô falando isso aqui, mas eu tô falando pra mim mesma. Eu tô falando pra mim mesma. Que tá tudo bem, confiar, né? Confiar que tá tudo bem. Camila, não preciso ter o controle, como eu não tive, né? Enfim, é muito mais profundo que a Aline sabe da história toda, mas quando tá tudo bem, né? Tá tudo bem ensinar, orientar, né? E aquilo que você falou, que você trouxe, foi algo assim que pegou na feridinha hoje, sabe? Que ainda sabe aquela que há tempo para todas as coisas e se encaixa perfeitamente, né? Que às vezes a gente exige uma maturidade, a gente exige, né? A gente quer que as crianças pensem como nós, adultos. Não é tempo para isso agora, né? Não tá tudo bem, ela, né, perdeu o controle, ela se frustrar de uma forma mais intensa, tá tudo bem, a gente tem que ter essa margem, né? E você falou assim, eu falei, meu Deus, é isso, a gente lê, a gente estuda, mas a gente parece que tem um momento certo, você fala assim, meu Deus, é isso, né? Então, desvendar, né? Tem um momento certo de tirar a venda, né, para aquilo. E esse capítulo, todos, né? Todos são Todos, muito profundos. a gente tá no capítulo, vamos para o 22 agora, né? Passou da metade do livro. Mas, menina, cada capítulo, cada encontro aqui tem sido uau, a gente fica muito uau. E esse controle é trauma.
porque a criança ela não tem controle, ela não precisa dele, ela aprecia a natureza, elas são... E a gente, como chega no mundo adulto e está ali tentando controlar, e ela cresce e diz assim, bom, se eu tiver o controle, eu consigo sobreviver melhor. Esse controle nosso de querer fazer tudo para poder dar certo e encaixar é uma forma de sobrevivência, porque confiar na natureza é tirado da criança quando ela pede para brincar e os pais não deixam porque quer que ela faça o dever de casa ou para tudo e não entende que ali é o mundo dela, o momento dela e que é preciso disso. Quando a gente coloca nossos filhos tão cedo numa escola e ele precisa tão cedo seguir aquela regrinha, aquela rotina, aquilo tudo, ai, gente, há um tempo determinado para tudo. Calma. E lógico, né? Sempre se encaixa essa parte. Mas acho que nunca encaixou tão perfeitamente para mim agora. Há um tempo para todas as coisas, meu Deus. É isso. E é sobre isso. E até o próximo encontro, amiga. Beijo para tu. Tchau. Tchau.